João, capítulo de número 12, de 1 a 11. Meus irmãos queridos, este capítulo 12, ele nos traz uma importante demarcação no Evangelho de João. A partir deste capítulo de número 12, Jesus está mais próximo agora de sua morte. Ele está se aproximando daquela última ida e derradeira ida a Jerusalém. Esta é a última vez que Jesus se dirige a Jerusalém. Vocês lembram-se que ele estava próximo de Jerusalém, ele foi a Betânia, onde ressuscitou Lázaro. Depois os homens queriam matá-lo, mas ele se retirou para Efraim, próximo de Betânia, próximo de Jerusalém, mas um pouco mais distante. E agora ele retorna novamente para Jerusalém, chegando mais próximo de Jerusalém, estando ele aqui no capítulo 12, novamente em Betânia. E então, no capítulo de número 12, você tem, no versículo 12, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí ele entra derradeiramente em Jerusalém para entregar a sua vida como Cordeiro de Deus naquela que seria a sua última Páscoa, né? A sua última Páscoa, onde ele seria o Cordeiro sacrificado. Então, este capítulo 12, ele marca agora importante lugar no Evangelho de João, porque agora Jesus está mais próximo ainda de sua morte e, obviamente, de sua ressurreição. Mas vamos ver, então, o que nos diz esse capítulo de número 12, quando Jesus volta para Betânia. Olha só o que o texto diz, eu lerei, os irmãos acompanhem a palavra de Deus com reverência e atenção. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nós nos reunimos aqui, mais uma vez no dia do Senhor, como o Senhor ordena, ó Pai, no seu mandamento, no 4º mandamento. Ó Deus, nós temos pela tua graça e poder lembrado-nos do sábado, do descanso, para santificá-lo, servindo ao Senhor também, cultuando solenemente, publicamente ao Senhor, ó Deus. Agora nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, porque nós viemos aqui, Pai, ansiosos de ouvir a tua palavra, ó Pai, para sermos edificados e para darmos glória a Cristo, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a nos entregar totalmente a Jesus Cristo e nunca ficar aquém, ó Deus, daquilo que nós podemos fazer para adorá-lo e honrá-lo. Assim nós te pedimos, orando em o nome do Senhor Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, este trecho, ele não nos mostra nenhuma obra de Jesus, o trecho que lemos, Patrick e Alexandre e Jonas. Ele não nos mostra, Bia, nenhuma obra de Jesus e também nenhuma palavra, Cristiane, de Jesus. Nós não temos nenhuma obra aqui e nenhuma palavra de Jesus. Nós temos aqui alguém, Edmila, que vai honrar a Cristo e
As pessoas que estão ao redor, algumas delas não vão entender o ato. Então, é o quadro que nós temos. Jesus é honrado por uma pessoa, e as pessoas que estão ao redor ficam sem entender e acham que aquilo ali é um desperdício ou um exagero. O quadro que nós temos, Anitta, diante de nós aqui, minha irmã, neste texto. Mas vamos vê-lo então e ver o que ele nos ensina, segundo a vontade de Deus. Olha o que diz João no versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Meus irmãos, 6 dias antes da Páscoa, como os teólogos têm sugerido, é uma sexta-feira à noite da semana anterior à Páscoa. Então, faltam uma semana praticamente para a Páscoa, onde Jesus se entregará ou se entregaria pelo seu povo. Então, uma semana antes, ou seja, sexta-feira à noite, é o dia aqui que nós estamos nele, no relato bíblico. Então, nessa sexta noite, Jesus está em Betânia novamente, como nós falamos no início, né? Jesus tinha se retirado, Leila, de Betânia para Efraim, porque o Sinédrio tinha decidido colocar as mãos nele para matá-lo. Jesus fica sabendo disso, como não é chegar a hora, não é covardia, a gente viu isso no domingo passado, ele não sai de Betânia por covardia, porque não é chegada a hora dele se entregar ainda, ele vai para Betânia, para Efraim, que era uma região próxima de Betânia e Jerusalém, e agora ele faz o movimento novamente de voltar a Betânia, mais próximo de Jerusalém. E diz o texto, o apóstolo faz questão de nos lembrar que lá em Betânia estava Lázaro. E aí o texto diz, a quem, como nós vimos há poucos domingos atrás, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. É interessante que, ao nos colocar dentro do contexto novamente, João usa expressões aqui que nos preparam para a entrega de Cristo por nós, seu povo. Ele usa o termo como Páscoa e usa ressuscitado dos mortos. Páscoa e mortos. É uma maneira de nos preparar para aquele que morreria por nós na Páscoa, como Cordeiro de Deus. Então, é uma maneira que João, o evangelista, já nos prepara para o que há de acontecer nos próximos capítulos. Ele lembra da Páscoa e ele fala de mortos. Aquele que ressuscitou Lázaro está para entregar a sua vida por Lázaro, para que Lázaro não pereça, mas tenha vida eterna, e por todos nós também. Mas veja mais o que o versículo 2 diz. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Nós sabemos que eu citei anteriormente que é uma sexta-feira à noite, porque dão ali um jantar, que é o termo que aqui é utilizado, né? Ceia. Então, provavelmente, uma sexta à noite. Deram a ele um jantar em sua homenagem. Tanto que o versículo 2 começa com deram-lhe uma ceia. Então, em homenagem a Cristo, para honrá-lo, pelo bem que fizera, não só a Lázaro, mas aos seus discípulos, pregando-lhes a palavra de Deus, então deram-lhe uma honra, preparando uma ceia em sua homenagem. E diz o texto que Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Irmãos, quem é que deu a ceia? Quem é que preparou essa janta em honra ao Senhor Jesus Cristo? O texto não diz. Alguns sugerem que tenha sido a família de Marta e Maria e Lázaro, só que o texto não diz. Diz que Marta servia a mesa. Mas não quer dizer necessariamente que ela tenha, de fato, bancado a ceia. Outra pessoa pode ter bancado, Bia, e Marta poderia estar ajudando. Como Maria, mãe de Jesus, ajudou no casamento lá nas bodas de Caná da Galileia. Ela estava servindo, mas não era ela que estava bancando aquilo. Eram os noivos que se casavam naquela oportunidade. Então o texto não diz quem é que preparou, mas diz que Marta servia. E é interessante aqui que nós vemos Marta servindo de novo, enquanto nós veremos daqui a alguns versículos Maria adorando. E você já viu essa dinâmica. Lembram-se? No Evangelho de Lucas, quando Jesus está com Marta e Maria na casa delas, e Marta está arrumando as coisas, e Maria está aos pés de Cristo aprendendo. É interessante esse padrão, não é? O texto não permite que a gente tire algumas lições aqui. Talvez seria muito ousado, mas é importante ver como Marta está sempre agitada
quando Jesus está próximo, e Maria é sempre contemplativa. Maria está sempre adorando, ou aqui no caso, ela vai adorar ungindo os pés de Jesus. Lá ela estava adorando, ouvindo aos pés dele. E é interessante, né? Ela estava sempre aos pés, né? E Marta, mais agitada. Veja, irmãos, não quer dizer que Marta não era uma crente, ok? Nós entendemos Marta, mas é preciso sempre imitar Maria. Sempre estar pronta à adoração. Nós somos muito inclinados a fazer algo, mas pouco a contemplação de Cristo. Pouco a contemplar a Cristo, parar, meditar em sua palavra, ver a sua glória, confiar nas suas promessas. Nós somos muito agitados em fazer nossas coisas. Dá para entender, Marta, alguém precisava servir aquela ceia, mas é preciso sempre imitar Maria. Ok? Mas vamos lá. E diz o texto que, olha o que diz João, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Irmãos, este homem, Lázaro, ele, há poucos dias atrás, ele estava morto. Foi sepultado e ficou 4 dias no sepulcro. E agora ele está à mesa, comendo com aqueles homens. E aqui nós temos a primeira lição que esse texto nos traz. Irmãos, não havia como duvidar da ressurreição de Lázaro. Lá estava ele, nesta ceia, nesse jantar, com muitos convidados. E lá eles estavam vendo Lázaro comendo e bebendo. Sim, sentado entre os seus amigos. Um corpo físico ressuscitado da morte, porém genuíno. Aquele que não fosse convencido por tal evidência de ver Lázaro ali, é porque certamente já havia decidido não crer. Irmãos, um pensamento confortante para nós, quando nós vemos esse texto, de um morto que fora ressuscitado por Cristo e agora está comendo e bebendo ali, é o seguinte: este fato que Lázaro ressuscitou nos aponta para um fato mais notável ainda: Cristo ressuscitou. E se nós cremos no relato bíblico de que Lázaro ressuscitou, quanto mais nós devemos crer que Cristo ressuscitou dos mortos. Assim como aqueles homens, naquela ceia, naquele jantar, viram Lázaro, o morto, comendo e bebendo. Que cena, não? Comendo e bebendo, também muitas testemunhas, uma multidão viu Jesus ressuscitado. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios. Ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo prometer as Escrituras. E agora veja, e depois de ressuscitado, apareceu a Cefas, e depois aos 12 apóstolos, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria é vivo até agora. Podem ir lá falar com eles que eles estão vivos. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. 1 Coríntios 15, 3, 8. Uma nuvem de testemunhas viram a Jesus Cristo ressuscitado. Não era um delírio, irmãos. Vocês já viram os inimigos da fé dizendo, os liberais, olhando para os textos que falam da ressurreição de Cristo, dizendo que foi um delírio, que Cristo nunca ressuscitou, que aqueles apóstolos, eles esperavam tanto que Cristo voltasse dos mortos, que a notícia que ouviram que o túmulo estava vazio foi suficiente para inventar que ele ressuscitou. Irmãos, o texto bíblico, os textos da Bíblia que falam da ressurreição de Cristo nos provam o contrário. Não que os discípulos eram crédulos demais para crer naquilo que não havia acontecido, mas que eles demoraram demais para crer. Os textos bíblicos nos mostram que eles não acreditaram, porque o crédulo, a pessoa crédula que quer crer, qualquer sinal é evidência. Só que os textos bíblicos mostram que eles demoraram para crer, eles duvidaram várias vezes. Jesus precisou aparecer para eles e dizer: coloca a mão aqui, vê a minha ferida, sou eu. Porque eles não creram. No princípio eles não creram. Então a Bíblia, ela mostra que Cristo de fato ressuscitou. E que homens que são dignos de confiança, como o apóstolo Paulo não era um doido, gente. Até os filósofos mundanos e pagãos reconhecem a sabedoria do apóstolo Paulo. Joshua Gardner, que era um conhecido filósofo da área de educação, ele escreve um dos livros chamado de sucesso, aliás, né? Um best-seller chamado O Mundo de Sofia.
E tem um capítulo dedicado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era um doido, não era um louco. E ele diz, ele, Jesus Cristo, depois de visto por uma multidão, apareceu também a mim. Esse é o testemunho que a Bíblia dá. Irmãos, nós devemos, nesse tempo de ceticismo e incredulidade, crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E sabe por que essa doutrina da ressurreição é tão importante para mim e para você? Porque se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós podemos fechar as portas deste prédio, desta igreja, e nunca mais aparecer aqui, para fazer outra coisa qualquer. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós estamos, Jonathan, perdendo a nossa vida aqui. Nós estamos perdendo tempo, estamos nos enganando aqui. Mas de fato ele ressuscitou dos mortos, porque a sua obra foi aprovada diante de Deus. Se Cristo continuasse morto, significava que Deus não aprovou a obra de seu Filho. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, porque o justo, como diz as Escrituras, não verá corrupção. O justo não verá corrupção. Porque todos morrem e permanecem no túmulo. Porque todos pecaram. Por isso permanecem no túmulo. Mas o meu justo não verá corrupção. Então Jesus Cristo é o Santo de Deus. O justo, ele não poderia ficar debaixo da morte. Deus o ressuscitou. A aprovação do que Jesus fez por nós, Deus a aceitou, é a ressurreição dele dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, que nós aqueçamos o nosso coração sobre a ressurreição de Cristo e creiamos no testemunho da palavra de Deus, porque essa é a nossa firme esperança, âncora da nossa alma. E seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Irmãos, continua o texto, versículo de número 13 diz assim, veja agora o que Maria faz nesta ceia dada em honra a Jesus Cristo. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então Maria, a contemplativa e a adoradora Maria, ela se vale de um perfume caríssimo, este bálsamo de nardo puro. E por que ele era caríssimo? Tem 3 aspectos que tornam esse perfume caro: a quantidade, a origem e a pureza. A quantidade, porque era uma libra de bálsamo. Uma libra, nas nossas medidas, seria equivalente a 342 ml. 342 ml, se já é muito para alguns perfumes hoje, se cobra caro, naquela época ainda muito mais. Então a quantidade era uma boa quantidade. A origem, o nardo era uma planta vinda da Índia, importada da Índia. É uma planta da qual se extrai um óleo para fazer esse bálsamo, esse perfume. Então ela era importada, isso eleva o valor. E por fim a pureza, diz nardo puro, não era misturado, dissolvido, era o puro nardo. Então esses 3 aspectos, a quantidade, a origem e a pureza, fazem deste nardo de valor, fazem ter esse nardo um valor elevadíssimo. Então veja, ela pega se utilizando deste nardo puro, deste perfume muito precioso, ela unge os pés de Jesus. Eles estavam numa ceia, certo? Estavam ali comendo. Vocês sabem, né? Certamente, irmãos, que naquela época se comia quase que deitado, né? Reclinado-se à mesa. Não é como hoje que nós sentamos em cadeiras à mesa. Mas lá não havia cadeiras. As pessoas sentavam-se quase que deitadas e com os pés para fora da mesa, né? Longe da mesa, né? A pessoa deitava assim perto aqui da mesa, com seus pés esticados para lá. Então seria fácil alguém se aproximar dos pés, ou lavá-los, ou ungí-los. E aqui então, Maria faz isso, ela unge os pés de Cristo, de fato, uma atitude que mostra amor, devoção e humildade, porque lembra-se que lavar os pés era um serviço de um escravo. É interessante que daqui a pouco, né, no capítulo 13, João vai relatar o lava-pés de Cristo. Ele vai se cingir de uma toalha, de uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. É interessante aqui, esses 2 relatos próximos,
mostram que Maria está procurando imitar o seu Senhor. E o Senhor está dando sempre uma lição de humildade aos seus servos. A ideia de todo aquele que está próximo de Cristo se torna humilde como ele. E aqui você vê essa ligação de Maria e o ato dela, que posteriormente Jesus também estabeleceria como o exemplo de humildade. Então veja, e o texto diz que ela os enxugou com os cabelos. Irmãos, nós temos que entender o contexto para entender o ato aqui de Maria. Não era comum a uma mulher judia soltar os cabelos em lugar público. Hoje, muitas de vocês aqui, minhas irmãs, estão com os cabelos soltos. E não há problema nenhum com isso, porque nós estamos numa cultura que isso é totalmente aceitável e muitas vezes belo, né? Porque o cabelo é a glória da mulher, como diz Paulo lá em Coríntios. Mas a ideia é que não era comum a mulher judia soltar os cabelos publicamente, porque naquela cultura ela fazia isso quando estava na intimidade com seu marido. O seu marido é aquele que tinha direito totalmente à sua glória, à sua beleza. Então, na intimidade com o seu marido, ela soltava o cabelo. Então, era um comportamento ético, moralmente aceitável, que as mulheres ficassem de cabelos presos quando estivessem em público. E Maria solta os cabelos. Ela não se importa com esse código de ética. O amor dela por Cristo é maior. O amor dela por Cristo é maior. Ela não se importa porque ela ama muito. Ela ama muito o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui há um ponto muito importante, irmãos. Às vezes o mundo quer te reprimir, dizendo que não é conveniente que você fale de Cristo em lugares públicos. Você sabe disso. Lá no trabalho não fala de Jesus, porque não é ético. Lá na faculdade, você não pode falar da Bíblia, porque não é ético. Irmãos, o mundo está nos calando e nós estamos cedendo aos argumentos deles. A boca fala do que está cheio o coração. Não tenha medo de falar de Cristo. Não merece o Criador de todas as coisas, não merece o Senhor de todos os homens, que ele seja honrado, proclamado, testemunhado. Não merece o Senhor. Não é ele dono da faculdade que você estuda. Não é o Senhor Jesus Cristo dono daquele lugar, ainda que aqueles homens não saibam. Não é ele Senhor daqueles que estão no trabalho com você, ainda que se rebelem contra ele. Não é ele Senhor daquele lugar. Então sim, trabalhem, irmãos, estudem, mas honrem a Cristo. Não se envergonhem de falar dele. Ele é Senhor de todas as esferas. O testemunho dele nunca é falta de ética, por assim dizer. Nunca, nunca. É a coisa mais perfeita, bondosa, poderosa que nós podemos fazer. Viver e testemunhar da glória de Cristo. Não deixe o mundo te inibir com seus valores éticos, muitas vezes contrários às Escrituras. Mas vamos lá, o texto diz ainda mais, diz agora que Judas Iscariotes vai falar algo com relação ao que Maria havia feito ali para com o Senhor Jesus. Versículo 4, vamos ler juntos, versículo 4 e versículo 5, leamos juntos, por favor, irmãos. Mas Judas Iscariotes, irmãos, embora Judas Iscariotes tenha sido aquele que levantou a voz para corrigir, por assim dizer, o ato de Maria, os outros discípulos também pensavam o mesmo, tá? Esse texto aqui, ele possui o relato dele também, com algumas pequenas diferenças lá em Mateus e Marcos. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos você encontra este acontecimento também. E lá, nesses evangelhos, dizem que todos os discípulos pensaram também que aquilo era um desperdício. Só que o único que falou, segundo o relato bíblico, é Judas Iscariotes. E aí João se refere a ele assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo. Meus irmãos, nós sabemos que existiam dois Judas no colégio apostólico, né? Judas Tadeu e este Judas aqui chamado Iscariotes.
Por que ele era chamado Iscariotes? Como nós sabemos, irmãos, essa é uma referência ao lugar de origem de Judas. A palavra homem no hebraico é Ish. E Queirote era o nome da cidade que Judas havia nela nascido, ou era proveniente dela. Então, Isqueirote, homem de Queirote. Daqui a tradução Iscariotes, que significa homem de Queirote. Então, Judas, que era de Queirote, a maneira de identificá-lo, Bárbara, é aquele que estava para traí-lo. E é interessante, aqui, não é que João já sabia que Judas iria trair. Nós vamos ver mais para frente que nenhum dos discípulos desconfiava de Judas. Ele fingia tão bem ser crente, que nenhum dos discípulos desconfiava dele. Mas lembre-se que João está escrevendo depois do que aconteceu. Então ele já foi testemunha do que aconteceu e deve estar escrevendo. Aquele que estava para traí-lo. Não que nós sabíamos disso na época. O Senhor Jesus sempre soube. Eis que um de vós é diabo. Um de vós está para me trair. O Senhor Jesus sempre soube. Mas os discípulos não sabiam quem era. Depois João diz, aquele que estava para traí-lo. E meus irmãos, toda vez Moisés, meu irmão querido e Isaac, toda vez que Judas é citado nas Escrituras, sempre ele é definido como aquele que havia traído Jesus, ou que estava para traído, ou o traidor, sempre. E aí, meus irmãos, nós tiramos uma lição daqui. Nós, eu e você, só temos um nome. O meu nome é Paulo. E você tem o seu nome. Por que nós destruiríamos o nosso nome? Você quer destruir o seu nome? Ninguém em sã consciência gostaria de manchar o seu nome para sempre. Judas manchou o seu nome para sempre. Você já viu alguém chamado Judas? Com que dificuldade? Ninguém em sã consciência colocaria o nome do filho de Judas. Embora a raiz seja belíssima, né? Judas significa louvado seja Deus. O louvor pertence a Deus. Vem de Judá. Mas ninguém coloca o nome do filho de Judas. Irmãos, eu e você só temos um nome. Nós não podemos trocar o nome. Cuidado com o pecado. O pecado destrói o nome. Ele só traz miséria e vergonha. É só isso que você vai colher do seu pecado. A destruição do seu bom nome. Vamos continuar? Judas vai fazer a seguinte pergunta, que parece até justa, né, aparentemente aqui. Olha o versículo 5. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? A objeção de Judas aqui, irmãos, parece possuir uma justiça de fato, né? Uma plausibilidade aqui há, mesmo que superficial. Não era melhor, queridos que estão aqui, pegar esse nardo puro, esse bálsamo de nardo puro e vendê-lo e com o dinheiro dar aos pobres, tanta gente sofrendo? Bom, mera semelhança com os dias de hoje não é coincidência. Não é de fato? A semelhança com os dias de hoje, com o discurso, não é coincidência. Não é melhor dar aos pobres? Diz aqui a Judas. Irmãos, 300 denários era muito dinheiro. Irmãos, o trabalhador comum naquela época, ele recebia por dia de trabalho 1 denário. Logo, 300 denários, Vitória, era o trabalho de 1 ano. A pessoa precisava trabalhar 1 ano para comprar aquele bálsamo de nardo puro da Índia. Era muito dinheiro na época. Então Judas diz, que desperdício, Cláudia. Não poderia ter vendido o perfume? Quantos pobres poderiam ter sido socorridos com esse valor? Disse Judas. E, de certa forma, há uma aparente justiça aqui, uma plausibilidade, como dissemos, naquilo que ele propõe, pelo menos aparente, superficial, irmãos. Judas se vale aqui de um utilitarismo, por assim dizer, ou seja, a ação correta é aquela que ajuda maior número de pessoas, não é? A ação correta, o utilitarismo diz isso. A ação correta é aquela que ajuda o maior número de pessoas. Cuidado, viu, irmãos? Nem sempre. A ação correta é aquela que Deus diz ser correta. É assim que você define o que é bom e correto. É o que Deus diz ser. Se aquilo que é bom e correto, aquilo que Deus diz ser, ajuda muitas pessoas, mas se não ajudar muitas pessoas, ainda assim é bom e correto.
Porque é Deus que define o que é bom e correto. E não se aquilo ajudará muitas pessoas ou não. É certo que nós procuramos o bem comum, mas você sabe que, a depender do que se julga bem comum, há muita gente fazendo mal em nome de muita gente, para o bem de muita gente. Então não confie nessas coisas. Vá à Bíblia, eu e você, e conheçamos ali o que é bom e o que Deus, como diz o profeta, requer de nós. Porque Deus é que estabelece o que é bom. Mas Judas se vale destas coisas, irmãos, para mostrar uma certa piedade, não é isso? Um certo amor aos oprimidos e necessitados. Mas, irmãos, é verdade que a falsa piedade nunca se importa com a compaixão genuína, é verdade. É verdade que tem muita gente que diz amar a Deus que nunca ajuda os pobres. Isso é muito verdade. Mas é verdade também, meus irmãos, que ativismo social, mesmo aquele que atende às necessidades reais, algumas vezes mascara um espírito que nada sabe de adoração e devoção. Percebamos isso. É verdade que a falsa religião, a falsa piedade, muitas vezes não se compadece dos pobres, é verdade. Mas é verdade também que o ativismo social, mesmo que ajude pessoas, nada sabe muitas vezes de adoração e devoção genuínas. Muitas seitas se entregam ao ativismo social porque querem mostrar que merecem o céu. E que, por assim dizer, o que estão falando, mesmo sem proclamar isso com a boca, não precisam de Cristo, porque são bons o suficientes, e mostram isso através de boas obras para com os homens. Quantas pessoas ajudam os outros para mostrarem que são bons, para mostrarem que são boas almas, para publicarem nas suas redes sociais? Veja, irmãos, a tragédia do Rio Grande do Sul tem nos mostrado mais uma vez isso. As pessoas vão lá ajudar e postam no Instagram. Ok? Elas estão procurando o bem em primeiro lugar, mesmo que eles estejam fazendo o bem e socorrendo necessitado, porque de fato estão fazendo, e Deus usa até o ímpio para isso fazer, porque ele se vai até da ira dos ímpios e dela se cinge. É verdade também que eles fazem isso pensando neles. Então o ativismo social nada sabe de devoção humilde e sincera a Deus, muitas vezes, mas está preocupado consigo mesmo. Como Judas está aqui também. Porque olha o que João vai dizer dele. Versículo de número 6, João revela o caráter dele. Olha o que João diz. Vamos ler juntos? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era... Perfeito, irmãos. João revela o caráter de Judas. Ele dizia isso não porque ele tivesse cuidado com os pobres. Quem é que vai contra esse discurso, irmãos? Cuidar de pobres. Mas é de fato o amor a Deus que leva à prática da misericórdia. Porque o resto é só conversa. A gente vê quantos políticos, quantas pessoas falam do amor ao pobre e tudo mais, mas o que você vê é outra coisa. Judas, eles não são primeiros dos nossos tempos, os nossos contemporâneos não são os primeiros. Judas já fazia isso, já antes. Ele defendia aparentemente os pobres porque na bolsa que ele carregava ele era o tesoureiro do grupo. Você vê que os discípulos confiavam nele, né? Você dá dinheiro para alguém que você não confia. Os discípulos confiavam em Judas. Ele fingia muito bem. Ele tinha uma bolsa, e nessa bolsa eram depositados os dinheiros dos discípulos que ajudavam o ministério de Cristo, como as mulheres lá de Lucas ajudavam com suas posses. É nessa bolsa que ficava o dinheiro. E ele queria que vendesse o nardo, não porque diz o texto, não para os pobres, mas porque quando lançavam ali, ele tirava para ele. E é interessante que o verbo aqui, tirava, que está aí no versículo 6, no grego, é a ideia de frequência, de algo que era costumeiro. Ele fazia isso costumeiramente. Tirava o que nela era lançado. Judas é um mercenário. Lembra de Jesus, em João 10? O bom pastor e o mercenário. Judas era um mercenário. Ele estava ali no grupo dos apóstolos, mas estava preocupado com dinheiro, em ganhar dinheiro. Ele continha as ofertas ali dos discípulos com ele, tirava. Por isso aqui ele é reconhecido como ladrão. E nós não podemos imaginar outra coisa de Judas, certo? Porque ele possui uma avareza tão doentia pelo dinheiro que traiu o Senhor do universo por 30 moedas de prata. Ele é de fato um ladrão. Vamos ver o que Jesus fala que repreende Judas. Olha aí, versículo 7. Jesus, entretanto, disse: deixai-a,
que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A ideia que Jesus diz aqui é: deixai-a em paz, deixa ela fazer o que está fazendo. Não a importunem, porque ela faz corretamente. Que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem. Na verdade, que ela guarde isto não é o perfume, porque tanto Mateus quanto Marcos e João, que relatam o mesmo acontecimento, dizem que ela espalhou o perfume todo, ou quase o perfume todo, de tal forma que João diz aqui que o perfume encheu, a fragrância encheu toda a sala. A ideia era que ela derramou abundantemente aquele nardo. Então não é que ela guarde o nardo para o dia de me embalsamarem, mas que ela guarde a atitude dela para aquele dia, ou seja, que ela tem memória, que ela mesmo sem saber, mesmo, é muito provável que Maria não estava pensando na morte do Senhor Jesus Cristo, não estava pensando no sepultamento dele, ela fez aquilo para honrá-lo, porque se lavava os pés das pessoas quando as pessoas iam comer, e ela fez isso com um nardo puríssimo, caríssimo, então ela está querendo honrar, mas de certa forma, foi um ato, digamos assim, né, profético, porque ela apontava para a morte de Cristo e para o seu embalsamento, e José de Arimateia e Nicodemos iriam perfumar o corpo, como diz lá, nós veremos no capítulo 19. Então diz assim, que ela guarde isso que ela fez, para o dia que isso for praticado no meu embalsamento, ou seja, que fique na memória dela, aquilo que ela fez, profetizando, sem saber, aquilo pelo qual eu hei de passar, no dia em que me embalsamarem. Aí Jesus completa, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Irmãos, em Marcos, no Evangelho, no texto correlato, diz assim, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes. Marcos 14, 7. A ideia é, meus irmãos, que longe do Senhor Jesus promover a avareza, né? Se alguém acha que Jesus está dizendo assim, não ajuda os pobres, deixa os pobres passar por miséria. Nada disso, lembra? Esse mesmo Senhor Jesus é o que multiplicou os pães e os peixes para aqueles que não tinham nada o que comer. Então, longe do Senhor incentivar a avareza aqui, ok? Não é o ponto, longe disso, meus irmãos. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus, de fato, está mostrando que há algo mais importante, de fato, a fazer naquele momento. O Senhor diz que os pobres sempre estão convosco. Daí que a gente, quando ouvir magistrados, governantes dizendo que vão acabar com a pobreza, é mentira, irmãos. A Bíblia diz que eles sempre estarão conosco. Lá em Deuteronômio 15, 11 diz assim, pois nunca deixará, olha o que Deus diz, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Já viu essas propagandas que políticos fazem? Extirpou a pobreza, acabou com a pobreza. Não, isso é mentira. Se uma sociedade, ela progredir tanto que ela seja rica, os pobres serão atraídos e virão até ela. É assim com toda a propriedade toda a sociedade que prospera. Qualquer lugar no mundo que tiver prosperidade, atrairá pobres. Os pobres nós sempre teremos conosco. Comunismo, lembra o comunismo? Todos iguais? Todos tendo a mesma coisa? É uma mentira. Vai contra a palavra de Deus. E por isso que nunca tem sucesso. Também por isso, não só por isso. Só mentira, um engodo, um engano. O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre estará com vocês e vocês devem sempre ajudá-los. Então cuidado, a Bíblia nos ensina até a ter critério quando nós vamos votar em eleições e diante das propagandas que nós vemos, a julgar se aquilo é verdadeiro ou não. A Bíblia faz isso. Ela nos dá clareza de entendimento. Ela nos ilumina para que reconheçamos a verdade e a mentira em todas as esferas com as quais lidamos. Ok? Então veja, a ideia aqui é que os pobres, nós teremos eles sempre conosco. E meus irmãos, eu fico imaginando que se fosse qualquer outra pessoa que tivesse dito isso, seria um absurdo, imagina. Imagina você e eu vendo alguém ajudar os pobres e dizer assim, não ajuda ele não, ajuda a mim, porque você nem sempre me terá. Imagine, seria uma insensibilidade, seria beirando a loucura. A prepotência absurda, dizer, olha, façam isso a mim, porque vocês nem sempre me terão, mas deixem de ajudar os pobres agora. Mas o ponto aqui é quem está falando. Ele não é qualquer um.
é o Senhor de todas as coisas. Jesus disse o que disse porque sabia que a sua morte e sepultamento estavam próximos. Vocês nem sempre me terão convosco. Daqui a pouco o pastor será tirado. Ok? Então Jesus sabia. Em segundo lugar, é que Jesus é digno de honra devido ao Pai. Assim como o Pai é honrado, Jesus deve ser honrado. Acima de todas as coisas. Lembra? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo depois. E por fim você mesmo. O Senhor, o teu próximo e por fim você. Então o Senhor é digno de todo o amor, de elevado amor. Irmãos, eu quero aplicar aqui, caminhando para o fim, que eu acho que é uma aplicação central neste texto. Esse texto nos mostra que os ímpios, os que não têm a Cristo e que não honram a Cristo, muitas vezes se opõem ao bem que fazemos em honra de Cristo. Vou voltar a repetir, irmãos. Os ímpios, muitas vezes, se opõem ao bem que os crentes fazem quando procuram honrar a Cristo. Você sempre encontrará ímpios reclamando ou criticando as suas ações para honrar a Cristo. Maria, ao fazer o que fez, imaginou que nada seria demasiadamente grande e bom para dar ao Salvador. Certo? Irmãos, o Salvador de Maria e nosso era aquele que esteve com Maria, e Maria esteve aos pés dele, e ele ensinando as palavras de misericórdia, de poder, mostrando a ela os seus pecados provavelmente, perdoando os seus pecados. É aquele que ressuscitou o seu irmão amado, e agora o trouxe novamente à companhia das irmãs. Quanto amor Cristo havia demonstrado por Maria. Por isso ela julgou que nada era demasiadamente exagerado para dar a Cristo. Mas Judas, que não amava a Cristo, viu falhas na atitude de Maria e a culpou por desperdício e extravagância. Era melhor dar aos pobres, disse ele. Preste atenção nisso, irmãos. O coração de Judas devia ter opiniões superficiais sobre a dignidade de Cristo, quanto Cristo merece. Um coração insensível a Jesus Cristo sempre anda junto com mãos avarentas. As pessoas que mais criticam a obra da igreja, olha, meus irmãos, isso aqui é quase que certo, viu? As pessoas que mais criticam a obra da igreja são as que menos ajudam. Veja um crítico, é o que menos ajuda. É o que menos ajuda. Porque ele acha que tudo é muito exagerado. Que Cristo não é merecedor daquilo tudo. Há muitos cristãos professos dentro da igreja que têm um espírito semelhante ao de Judas em nossos dias. Milhares de pessoas batizadas não conseguem entender qualquer tipo de zelo em favor à honra do Senhor Jesus Cristo. Dizem eles, dar dízimo e oferta para que a igreja faça trabalho, desperdício, dinheiro jogado fora. Ir em todas as reuniões, não é só domingo não, é terça também, quinta quando pode, domingo não é só de manhã, à noite também. Que exagero, que perda de tempo, dizem eles. A procurar uma vida santa e lutar contra o pecado, farisaísmo, radicalismo, dizem muitos com o espírito de Judas. Com frequência essas pessoas encobrem sua própria recusa em se dar a Cristo por meio de uma pretensa piedade. Eu não dou o dízimo, mas eu ajudo aos pobres. Eu não vou à igreja constantemente, mas eu leio a Bíblia em casa todos os dias. Ah, sim, irmãos. Esse é o segredo da piedade. É deixar de vir às reuniões da igreja. O que nós estamos fazendo aqui, não? Vamos todos para casa, irmãos. Se os que não frequentam a igreja estão lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, vamos embora. Porque eu frequento a igreja, venho à igreja e até a dificuldade de procurar Deus todo dia. Aí quem não vem consegue. Então eis o segredo, irmãos. Descobrimos o segredo dos piedosos como Judas. Por isso, esses consideram conveniente esquecer esse fato notável, o que falamos. Os que mais criticam aqueles que se dão totalmente a Cristo são os que menos fazem. Irmãos, não permitamos que pessoas com esse tipo de caráter nos afastem da perseverança na prática do bem.
a serviço do Senhor Jesus Cristo. Se um homem não possui qualquer sentimento de dívida para com Cristo, esse homem não é uma boa companhia para você. Se esse homem, se essa pessoa que você anda junto com ela, fica te criticando porque você vai muito à igreja, porque você dá o dízimo à obra e a oferta à obra do Senhor, que você lê muito a Bíblia, que você vai muito à reunião de oração, essa pessoa não é ou não te é uma boa companhia. Afaste-se dela. Ela é como Judas, querendo prejudicar a boa fé de Maria. Afaste-se dela. Jesus Cristo nos defende dizendo, deixai-a em paz. Defendeu Maria e nos defende. Deixai-a fazer o que ela está fazendo. Não a incomode, deixa-a em paz. Aquele que está sentado diante de Deus tem no seu livro os registros das nossas ações zelosas por Ele. E Ele há de nos dar recompensa. Lembra do que Paulo diz? Todo trabalho na obra do Senhor não é vão. Todo trabalho na obra do Senhor não é vão. Naquele grande dia que Cristo vier, os que pensavam que alguém pode dar coisas em excesso a Cristo, reconhecerão que seria melhor não haver nascido. No grande dia de Cristo, aqueles que sempre passaram a vida achando que era tudo muito excesso, era muita coisa, exagero essas coisas para Cristo, descobrirão naquele dia que era melhor não houvessem nascido. Vamos terminar? Versículo 9 e 11, até 11. Vamos ver juntos e terminamos. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram... Irmãos, o milagre não é o objeto da nossa fé em si. Nós sabemos que o milagre aponta para Cristo. Aponta para quem realizou. Cristo é o objeto da nossa fé. Ok? Com ou sem milagre, Cristo é o objeto da nossa fé. Mas o milagre que Deus faz, que Cristo faz, aponta para a sua glória. E muitos, por causa de Lázaro, que era um milagre vivo, creram em Jesus Cristo. E aí os judeus resolveram matar Lázaro também. É claro. Eles não querem que os homens creiam em Cristo. Patrícia e Alain. Então eles têm que matar a Cristo. E a Lázaro também, porque Lázaro é um testemunho vivo de Cristo. E aqui eu termino. Aplicando essa parte. Esse relato de João sobre o que decidiram os sacerdotes, ou seja, matar também Lázaro. Irmãos, nossa união com Cristo sempre estará da parte do mundo ódio e perseguição. Olha o que Jesus disse. Ele poderia dizer isso a Lázaro, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se lhe perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Isso está no capítulo 15 desse mesmo evangelho. Ou seja, o que Lázaro estava passando é o que todo crente passa. Por sua união com Cristo, por estar à mesa com Cristo, por ser um testemunho vivo de Cristo. Então os sacerdotes também odiaram a Lázaro e queriam matar. Lázaro pertencia a Cristo. Jesus o amava. Lázaro era uma testemunha do poder de Cristo. Por isso os judeus planejavam matá-lo também. Se ele fosse do mundo, ele não corria risco. Haveria por que matar Lázaro? Se ele negasse a Cristo? Não. Mas porque Lázaro era de Cristo, então o mundo o odiava também. Às vezes, eu e você não desejamos assumir um compromisso radical com Cristo, a entregar todo, por exemplo, o nardo puríssimo a Ele, por medo do que o mundo dirá de nós, com receio de perder nosso emprego, nossas amizades, deixarmos de ser importantes e amados em nosso colégio, não é isso? Queridos aí, jovens que estão no colégio, na faculdade, vocês são tentados a serem recebidos lá, a serem amados lá. Eu fui na época do colégio, os que já passaram dessa época também foram, e vocês são.
Nós temos um desejo de aceitação. E em si não é algo ruim. O problema é como lidamos com isso, a maneira que nós procuramos ser aceitos. Você tem que ser descolado. Você tem que falar palavras de baixo calão. Você tem que compartilhar imoralidades. Você não pode falar nada da Bíblia. Não pode falar de Cristo. Não pode levar a Bíblia para a escola. Nós somos tentados a não assumir um compromisso com Cristo, estar ao lado de Cristo, com medo de como o mundo nos olhará. Se eu falar do testemunho de Cristo, pensa alguém, serei visto como radical e antissocial no meu trabalho e posso não ter a promoção que eu desejo ter. Irmãos, de fato, é bem provável que tudo isso aconteça mesmo. É bem provável que você tenha problemas no trabalho. É bem provável que você tenha poucos amigos. É bem provável que você seja insignificante no seu colégio ou na sua faculdade. É bem provável. Se você escolher o mundo, você não será odiado por ele, nem perseguido. Você provavelmente não enfrentará muitos problemas aqui da parte do mundo. É verdade. Mas em contrapartida, você terá que enfrentar o tribunal de Cristo e será condenado. Mas, se todavia, você permanecer ao lado de Cristo, como a testemunha viva dele, ainda que você seja desprezado e odiado pelos homens, no seu emprego, na sua família, na sua faculdade, no seu colégio, na sua vizinhança, onde quer que seja, você terá a vida que não tem fim e compartilhará a glória de Cristo eternamente. Qual é a escolha que você fará? A glória do mundo, transitória e passageira, ou a glória de Cristo, eterna? Que Deus nos ajude. Amém, irmãos.